Filipenses capítulo 3, verso 1. Achou aí? O tema do que nós vamos falar nessa noite é despedindo-se do passado. Mas antes de nós lermos Filipenses, que você achou aí, deixa marcadinho na sua Bíblia, põe a fitinha, põe o dedo, deixa marcadinho. Eu quero ver se vocês se lembram de algumas coisas que representam o passado e outras que representam o presente e o futuro, se vocês se lembram delas. Eu vou colocar para vocês agora aqui. Quem se lembra disso, irmãos? Nossa, eu vi um Deus aí, Deus, com 15 S agora que até doeu o ouvido. Quem se lembra do orelhão? Você se lembra do orelhão? Tá caguetando a idade, hein? Eu não lembro nada disso. Eu vi na internet e coloquei para vocês. Você lembra disso? Quem se lembra? Lembra, João? É do seu tempo? Não lembra. Irmãos, o que era pior? O que era pior? Você está na última ficha do orelhão, sabendo que ia acabar e a ligação estava... Presta atenção aqui, ó. Me fale o que é pior. Você está na última ficha no orelhão, sabendo que a ligação ia acabar e você precisava falar muita coisa ainda, ou você está na última pessoa da fila, sabendo que a pessoa da frente estava cheia de ficha na mão. O que era pior? Vocês lembram disso? Já aconteceu de você prender o dedo naquele negócio de tirar ficha lá? Meu irmão veio prender o dedo ali, irmãos. Aquele negócio de prender a ficha. Orelhão. O orelhão representa o quê? O passado. Você fica ainda desesperado para achar um orelhão na rua? Ah, eu preciso de um orelhão urgente. Sabe por que não? Porque hoje você tem o seu smartphone ou telefone celular, que ele faz tudo e mais ligação telefônica, né? Ele faz tudo mais ligação telefônica. Não para por aí. Quem se lembra disso, meus irmãos? Você teve uma dessa já, Fernando? Já? Queimou o filme. Vocês se lembram? Era filme de 12, 24 e 36 só quem era rico. Porque era caro o filme, caro para revelar. É ou não é? E quando você tirava as fotos, você ia contar depois, dava 34. Sabia que duas, e você nem lembrava qual que era as fotos. Lembra disso? Representa o passado. Como é que tira foto hoje? Celular, mano. Hoje fica tudo na nuvem. É ou não é? Você nem se preocupa mais. Hoje você compra celular de 1 mega, porque fica tudo na nuvem hoje. Não é verdade? Quem se lembra? Aí. Quem se lembra disso? Lembra? Oh, irmão, isso aí é clássico, hein? Isso aí é clássico, hein? Você lembra? Você ia discar, aí o negócio voltar. Lembra disso? E detalhe, o telefone estava aqui, você tinha que ficar aqui, ó. Não era ou não era? Se fizesse isso, o negócio vinha. Quando tinha linha, e detalhe, porque às vezes você tinha que ficar batendo no gancho lá para voltar a linha. Lembra dos aparelhos? Isso era, irmão, ó, galera, isso aqui era alta tecnologia. Esse disco aí era tipo touch. Você tocava nele e puxava para trás e soltava. Tocava, puxava e soltava. Isso era touch. Hoje em dia você pode falar, qualquer parte da casa está lavando louça porque você tem um telefone sem fio. Não é? Aliás, o telefone fixo já está ultrapassado, né? Agora, quem nunca teve uma dessa? Quem nunca teve, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve uma dessa? Quem nunca teve uma dessa? Eu tinha uma dessa. A marca era Panasonic. Panasonic. Essa era Sharp, teve uma dessa sozinha. E ó, a minha tava com um probleminha que você tinha que dar um tapa em cima dela assim para ela parar com o probleminha, não era assim? Dava um tapa. E aí quando ficava ruim a imagem, colocava o bombril, aí ficava top. Né? Ficava bom. Às vezes você ia assistir o jogo do Corinthians, você tinha que ficar segurando o bombril assim para ficar vendo o jogo, porque não sei o que acontecia. Já teve uma dessa? Não tinha. Ah, detalhe. Aquele negócio ali era o seletor de aqui, ó. Isso aqui era o seletor, ó.
Isso aqui era o controle remoto. Você tinha que ir até lá e mudar, porque era o canal 2, 4, 5, 7, 9, ó a manchete, 11 e 13. E para ligar o videogame, colocava no canal 3. Acho que eu não sei. Hã? Para jogar Enduro. Porque eu não coloquei o PlayStation aí, para jogar Enduro, Pac-Man e por aí vai. Hoje em dia, TV curva. Essa TV é de 105 polegadas, achei na internet. Detalhe, para carregar aquela televisão, a marca ela é nacional. Para carregar uma nacional daquela ali, precisava de 2 pessoas bem musculosas, porque era pesada a bichinha. Para carregar uma TV dessa de 105 polegadas, basta... Uma criança carrega uma dessa hoje. Passado e o futuro. Lembra disso? Vocês lembram disso? Vocês lembram da seguinte cena? Rebobinar a fita na caneta Bic? Aqui, ó. E era chique. Você aqui, ó. Então, Edmil, você tá não sei o quê. Você lembra? Aqui, ó. E quando você ia ouvir música, que embolava a fita todinha, irmão. Você tinha que puxar. Aí você ia ouvir a música, tava tocando, quero ir, mas... Porque mastigava a fita todinha. Vocês lembram disso? Lembra do disco de vinil? Hoje em dia é moda disco de vinil, né? É moda. Mas lembra do disco de vinil? Hoje em dia é modinha. Como que é hoje em dia? É pendrive, é plataforma digital. Nem CD mais, né? Lembra do Walkman? Era um tijolo que você colocava pendurado aqui, ó. Lembra? Discman é um negócio maior. Passado. E tem mais coisas. Por exemplo, você olhando o pendrive, como que era antigamente o disquete? Lembra do disquete? Era um negócio assim, ó. Notebook, lembra do notebook? Computador. O notebook hoje é assim, ó, irmãos. Por quê? Passado versus... E o apóstolo Paulo fala um pouco disso pra gente aqui em Filipenses. Eu queria ler com vocês. Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Foi muito bom saber a idade de vocês, viu? Muito bom saber a idade de vocês. Fizemos aqui uma pesquisa hoje e a gente sabe qual é a faixa etária dos irmãos aqui, que varia de 40... Hã? É tudo de 76 aqui, bolinha. Já percebi já. Só eu sou mais novo aqui. Filipenses capítulo 3, do verso 1 em diante, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Agora presta atenção no que o apóstolo Paulo fala, porque ele deveria ter essa confiança. Se referindo ao passado dele, se referindo a quem ele era, se referindo ao referencial dele. Olha o que ele fala aqui. Se alguém pensa que tem razões para ter confiança na carne, eu ainda mais. Verso 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo,
perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí verso 7 ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado onde? Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, glória a Deus, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás que ele fala? Tudo aquilo que ele colocou lá no comecinho, ele fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Nada daquilo era lucro para ele. Nada daquilo dentro da condição nova de vida dele era ganho. Nada daquilo para ele fazia sentido dentro da nova condição dele. Mas o que faz sentido para ele é o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fala glória a Deus. Pai, obrigado por este momento e pela Tua palavra. Estamos com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olhando aquelas fotos, olhando tudo aquilo que é referência de passado, se nós formos analisar, todos nós, 100%, temos acesso ao novo. É ou não é? Alguém ainda aqui briga pela fila do orelhão? Alguém ainda aqui deitou em cima da televisão de 20 polegadas e falou, ninguém tira essa televisão, que ela é minha, eu amo essa televisão, eu amo assistir minha novela. Não, porque todos nós avançamos, todos nós nos contextualizamos, todos nós andamos para frente. Existe um ditado popular que diz que quem anda para trás é o quê? Caranguejo. Nossa tendência é andar para frente. Mas o que eu quero falar é que nós temos que nos despedir do passado. Existe muita gente que é apegada ao passado, muita gente que é agarrada ao passado, muita gente que ama o seu passado, sejam por coisas boas, ou seja por coisas ruins. E este aprisionamento ao passado nos impede de caminharmos e avançarmos rumo àquilo que nos aguarda, rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ele diz no verso 14, ele fala o seguinte, no verso 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aí ele fala, e avançando para as que estão adiante. Aí o que está adiante que ele fala? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que andar para frente. Aqui nós entendemos e vemos através da palavra de Deus que desprender-se é uma orientação que o apóstolo Paulo está nos deixando.
nos mostrando também que tudo aquilo que ele tinha como vantagem, eu ia até falar um pouco sobre todas aquelas qualificações dele dentro da cultura judaica e de dentro quem ele era, mas nós não vamos ter tempo para isso. Mas aquelas qualificações que ele coloca, eram qualificações que o tornavam um cidadão exemplar dentro da cultura judaica. Um homem irretocável, em que ninguém podia falar nada dele. Um homem exemplar. Mas ele não considera nada daquilo como lucro para ele. Mas o que ele considera como lucro é deixar tudo aquilo para trás e olhar para Jesus Cristo e caminhar para frente. E saber que Jesus Cristo é o verdadeiro prêmio que ele tinha para a vida dele. Que o lucro para ele era deixar tudo aquilo e caminhar para frente. Meus irmãos, nós precisamos entender hoje que a nossa vida é feita de etapas. Precisamos entender que a nossa vida é feita de etapas e nós sempre estamos trilhando por caminhos que nos levam a algum lugar. Sempre estamos andando por caminhos que nos levam a algum lugar. Mas o que nos atrapalha muitas vezes a chegarmos a novos lugares, sempre é aquilo que ficou para trás. Aquilo que fica para trás nos atrapalha de chegarmos a novos lugares. Por isso nós precisamos entender hoje que nós precisamos ter desprendimento do nosso passado. Precisamos nos desprender do passado. Seguir o conselho do apóstolo Paulo que nos diz aqui no verso 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Hoje nós temos que nos esquecer das coisas que ficaram para trás, sejam elas ruins ou sejam elas boas. E nós temos um exemplo na palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 30. Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 30. O Senhor Jesus nos fala sobre isso, sobre desprendimento. Sobre a palavra desprendimento. Ele nos dá um significado sobre essa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 30. O Senhor Jesus nos escreve o seguinte, Lucas nos escreve o seguinte, palavras de Jesus: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Presta atenção no que está escrito. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Vocês concordam comigo que quem descer, naquele dia, que quem descer para apanhar os seus bens é porque precisa se desprender deles? Professor, irmão, Jesus está voltando. Espera aí, Jesus. Espera aí que eu preciso buscar a minha mala de roupa. Roupa eu comprei ontem no shopping, estou pagando ainda. Desprendimento. Olha, presta atenção. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Olha que Jesus fala. Lembre-se de quem? E ele coloca, lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, perseverará. Perseverará. É isso aí. Vamos encurtar o jogo aqui. Eu vou treinar em casa isso aí. Vou treinar, juro. Que nem eu falei com o dono do prédio. Pronto. Ló, eu estou emocionado, irmãos, com as salas ainda. Vocês entenderam ainda. Ló e sua família, eles precisavam de quê? Se desprender. Precisava haver desprendimento. Eles precisavam caminhar adiante daquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha algo novo para eles. Aquilo que estava acontecendo para eles era fruto de uma intervenção sobrenatural de Deus. Você conhece essa história, você sabe que aquilo era fruto de uma intervenção sobrenatural. Deus tinha algo novo para eles. E Deus falou o que para eles? Para eles andarem e não olharem para onde? Mas o que acontece com a mulher de Ló? Ela olhou. Por quê?
ela tinha que ter desprendimento. Desprendimento daquilo que ficou para trás. Desprendimento daquilo que ficou para trás. Desprendimento daquilo que você deixou. Desprendimento daquilo que você abandonou. Tem gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Tem gente que deixou para trás velhos hábitos, mas os velhos hábitos não saíram de dentro dele. John Wesley diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Deixar para trás, não olhar para, se desprender. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, no verso 39, Estevão nos fala algo sobre o povo que saiu do Egito. E ele fala o seguinte: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no. E aí ele fala o seguinte: e em seus corações voltaram para o Egito. Ou seja, o povo tiveram saudade do Egito, aonde? Eles não se desprenderam, tiveram saudade daquilo que viviam, tiveram saudade daquilo que eles viviam no Egito, não estavam com os olhos colocados naquilo que era novo. Tem gente presa ao passado ainda nos dias de hoje. Tem gente que tem saudade dos prazeres do pecado. Tem gente com saudade daquilo que vivia. Nós precisamos entender que Deus tem algo novo para a sua vida. Existem 3 prisões comuns que têm aprisionado muitas pessoas ao passado. Existem muitas, mas eu quero citar 3 muito comuns que têm aprisionado muitas pessoas ao passado. E a primeira delas são pessoas que são presas à culpa e à condenação daquilo que fizeram um dia. Pessoas que são presas à culpa e à condenação daquilo que fizeram um dia. Mas 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o que diz lá? Portanto, se alguém, o que ela é? E as coisas antigas, e tudo se fez o quê? Tudo se fez novo. Meu irmão, nós precisamos ter a dimensão, do perdão de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter a dimensão da graça de Deus. Precisamos ter a dimensão da misericórdia de Deus. Precisamos ter a dimensão do amor de Deus. Quando a gente fica preso ao passado, quando ficamos presos àquilo que vivemos um dia, que traz culpa e condenação, nós estamos presos ao passado. Nós estamos, ignorando a graça, a misericórdia, o amor de Deus, que se manifestou nas nossas vidas. 1 Coríntios 6:11, deixa muito claro que fala que nós somos justificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Queria te falar algo sobre a tua vida: não existe mais nenhuma culpa e nenhuma condenação. Vou falar de novo, porque você não entendeu. Vocês estão me ouvindo? Sobre a sua vida não existe mais nenhuma culpa e nenhuma condenação, meu irmão. Não existe. Você precisa se desprender hoje da culpa e da condenação que tem te atormentado. Tem gente que não tem dormido à noite porque a culpa e a condenação têm martelado a cabeça dela. Isso não pertence, presta atenção, não pertence a você. Deus não fala com você através da culpa, mas Deus fala com você através da graça e da misericórdia dEle. Quem aponta o dedo e culpa chama-se diabo. O acusador é quem culpa. É o acusador quem aponta o dedo. É o acusador quem lança dúvida. Sabe aquela coisa? Será que eu fui perdoado? Você foi perdoado. Você foi perdoado. Porque 1 Pedro 2,24 fala o seguinte: que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo, meu irmão. Hoje não há mais condenação para você. Romanos 8:1. Não há mais condenação para os que estão aonde? Em Itaquera. Para os que estão aonde, meu irmão? No metrô. Para os que estão aonde?
No ônibus lotado, não. Para os que estão em quem? Cristo Jesus. Não existe. Você está em Cristo? Você está em Cristo mesmo? Tem certeza? Você está em Cristo? Você está em Cristo mesmo? Tem certeza? Levanta a mão e fala assim, eu estou em Cristo Jesus. Espera aí que você não convenceu ninguém, meu irmão. Nem eu, você fala bem alto, eu estou em Cristo Jesus. Eu queria te dar uma boa notícia. Não existe mais nenhuma condenação sobre a tua vida, porque você está em Cristo Jesus. E a palavra diz, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se você tem sido vítima de acusação, de condenação. Eu não sei o que tem martelado a sua cabeça, mas eu quero te falar algo. Sobre a tua vida não existe mais nenhuma culpa e nenhuma condenação. A segunda prisão comum, que tem aprisionado muitas pessoas ao passado, é pessoas que são presas ao passado num aspecto emocional. Existe muita gente presa ao passado no aspecto emocional. Pessoas que se decepcionaram. Em algum momento da sua vida, se decepcionaram com alguém, ou com alguma coisa, ou com uma instituição religiosa, ou com uma empresa, ou com sei lá o que. Se decepcionaram. E carregam isso, e toda hora se lembra. Toda hora está presa ao passado. Pessoas que foram feridas nas suas emoções. Pessoas que foram feridas em qualquer área da sua vida, foram feridas. E hoje são presas ao passado no aspecto emocional porque foram feridas, ou porque foram abusadas enquanto pequenas, foram abusadas em algum momento da sua vida e hoje carregam isso com elas. Pessoas que foram rejeitadas, em algum momento da sua vida foi rejeitado ou foi rejeitada, e carrega isso hoje como uma prisão do passado. É presa ao passado porque em algum momento da sua vida foi rejeitado. Pessoas que são presas ao passado no aspecto emocional porque tem marcas de um antigo relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, seja qual for esse relacionamento. Tem marcas e hoje não consegue mais se relacionar com ninguém, não consegue mais olhar no olho de ninguém, não consegue se relacionar, falando na vida sentimental, com mais ninguém. Por quê? Carrega sobre ela marcas no passado, está presa ao passado no aspecto emocional. Salmo 147, 3. Aqui está o antídoto. 147, 3 diz o seguinte. Salmo 147, 3 diz o seguinte: só Ele, presta atenção, só Ele cura os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cura das suas feridas. Presta atenção, meu irmão. Hoje é dia de você largar o seu passado. Hoje é dia de você largar o seu passado no que se refere à sua vida emocional. Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo e poderoso e maravilhoso para você, está à sua frente e você não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque você está olhando para trás. Você está olhando para trás. Você não olha para frente. Você olha para trás. Aquele exemplo, tão batido entre nós. Você consegue dirigir um carro só olhando para o retrovisor? Dá? Tem gente que consegue, Eu acho que não dá. Você tem que olhar para onde? Porque o retrovisor é o quê? Uma referência. Comece a olhar para frente, meu irmão. Comece a olhar para frente. Libera perdão. Tenha como exemplo Estevão. Estevão seguiu o exemplo de Jesus Cristo, relatado lá em Lucas 23, 34. E Estevão, lá em Atos 7, 59 e 60, vou ler para vocês. Ele fala o seguinte, logo no finalzinho:
enquanto apedrejavam ele orava o seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E fala o seguinte: então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Na minha cabeça, eu pintando um quadro aqui na minha cabeça, fiquei imaginando, se Estevão não tivesse morrido nesse momento. Será que Estevão ficou vivo? O resgate chegou a tempo. Pegou Estevão, conseguiu tirar Estevão lá das pedradas, e conseguiram lá, fizeram os curativos, levaram para o hospital, levaram para Santa Marcelina lá, e fizeram tudo. Estevão saiu, conseguiu sair inteiro. Será que Estevão ia falar: vou pegar um por um? Vou pegar um por um. Vou acabar com a raça desse povo. Não. Essa oração dele diz tudo. Essa oração dele diz tudo. Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Ele seguiu o exemplo de quem? De Jesus, relatado lá no Evangelho de Lucas 23, 34. Nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nós temos trazido do passado. Você precisa se desprender da armadilha da ofensa. Você precisa se desprender de tudo aquilo que está te prendendo. Você precisa tirar da sua vida hoje, em nome de Jesus. Você só vai conseguir olhar para frente e caminhar para o que está diante de você quando você conseguir deixar para trás tudo aquilo que tem te amarrado, te deixado preso, em nome de Jesus. Amém? Terceira prisão comum que tem aprisionado muita gente. Essa aqui é muito comum mesmo. Pessoas que são presas ao passado por coisas boas. Sabe aquela frase? Em 1981, 81, não me lembro o ano direito. Ô tempo bom, hein? Vivi os negócios bons na igreja mesmo. O Espírito Santo vinha, pegava a gente, balançava, jogava no chão, levantava. Era bom. Eu li a Bíblia. Você não lê hoje, fariseu? Não leio tanto não, mas lia naquela época. Já li 3 vezes. E hoje? Faz até um gesto de crente, né? Crente é cheio de gestos, né? Pessoas que são presas ao passado por coisas boas. Existem pessoas que são presas ao passado por coisas boas e não olham o que estão vivendo hoje de bom. Existem pessoas que são presas ao passado por coisas boas, que não dão liberdade para Deus proporcionar a elas coisas melhores. Por quê? Porque estão presas ao passado. E o passado se torna o quê? Uma idolatria na vida delas. Porque aquela experiência? Meu primeiro G100. Hoje é nossa linguagem mais comum. Porque quando eu me converti, porque aquela pessoa... Nós precisamos olhar para frente. Presta atenção. Eu li uma referência essa semana que falou muito comigo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Presta atenção, quando nós ficamos contentes com aquilo que é do passado, com as coisas boas do passado, e não olhamos para aquilo que Deus quer fazer de novo, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos contentes com algo inferior com o que Deus quer refazer e quer fazer nas nossas vidas. Porque aquele emprego que eu trabalhava e eu ganhava bem, se eu voltasse para lá. E hoje? Hoje não, mas Deus quer te fazer algo novo, meu irmão. Deus quer te abrir uma porta maior e melhor. Sabe por quê? A porta que Deus fecha, ninguém. E aquele abre, Deus quer te abrir uma porta melhor ainda. Sabe o que você está fazendo? Você está idolatrando a porta do passado. Você está idolatrando o Egito e Deus tem Canaã para você. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Até o verso 6 diz o seguinte. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la?
diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que ela tinha? O que ela tinha? Uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça quantas? Ele especificou quantidade. Quantas ele falou? Muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando a que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, o que eles falaram para ela? Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Eu, lendo essa passagem, Deus falou algo muito forte no meu coração. Não é um milagre da multiplicação do azeite. Não foi o grande milagre, mas foi uma sucessão de milagres. Porque cada vasilha daquela representava um milagre na vida daquela viúva e dos seus filhos. Cada vasilha representava. Se aquela mulher pegasse e ficasse olhando para a primeira vasilha e falasse, vem cá, criançada, olha que a vasilha que bonita, olha quanto azeite, olha aqui, olha. E ficasse olhando aquela vasilha, e olhando aquela vasilha, e olhando aquele azeite, e com os filhos dela olhando, e deixasse as outras vasilhas lá jogadas. As vasilhas que estavam adiante dela não seriam cheias. Mas o que ela fez? Enchesse um milagre. Outro milagre. Outro milagre. Outro milagre. Outro milagre. Para de ficar idolatrando o milagre do seu passado. Olha para frente que Deus tem um milagre novo para a sua vida amanhã, meu irmão. Deus tem um milagre novo para a sua vida amanhã. Deus tem uma palavra fresca para a sua vida amanhã. Deus tem algo novo e fresco para a sua vida amanhã, meu irmão. Deus tem algo bom para você. Tem muita gente presa a coisa boa que viveu no passado. O passado que você viveu foi bom? Foi bom. Foi maravilhoso. Mas aquilo que você viveu de bom no passado, sabe o que é? É um lembrete do que Deus pode fazer amanhã na sua vida, em nome de Jesus. Nós temos que olhar para frente. Tudo aquilo que nos aprisiona no passado, temos que deixar para trás. Temos que deixar para trás. Só pode viver o novo de Deus quem se desprende do passado. E o profeta Isaías 43, versos 18 e 19, se você quiser abrir comigo, para nós lermos e termos um tempo de oração em cima disso que falamos aqui. Olha o conselho dele. Isaías, coloca para mim Mateus, por favor. Coloca para mim Mateus. Perdão, Mateus é você. Coloca Isaías. Isaías 43. É as salas que mexeram comigo, irmão. Isaías 43. Pode fechar, filho. Isaías 43, verso 18. Isaías 43, verso 18. Olha o que a palavra de Deus, olha o conselho da palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Olha o que diz. Fala o seguinte: esqueçam-se. Coloca para mim, Mateus. Isaías 43, 18. Vou esperar ele para nós lermos juntos. Pronto. Olha lá. Esqueçam-se o quê? Não vivam aonde? Verso 19. Vejam, estou fazendo o quê? Ela já está. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Fique de pé.